Olá! Seguindo nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Nós estamos trabalhando já várias aulas aí sobre esse livro, né? Temos aí mais de 40 aulas gravadas e agora, né, nós estamos trabalhando já no 7º capítulo com o título Teoria da Arte. Eu vou aí compartilhar já na tela aí o livro a partir do qual nós estamos trabalhando, está aí na sua tela. O livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse livro está disponível, como está aí na sua tela, no site www.unificacionista.com e aí do ladinho também a gente já está colocando também agora o QR Code para você poder facilmente, capturando a imagem, acessar o site. Acessando o site, você vai ali na seção ali onde tem o menu à direita, no alto ali superior direito da sua tela, você vai poder entrar ali na seção literatura. E entre outros, né, já são mais de 60 livros disponíveis ali para você fazer download gratuitamente. Tem ali, está basicamente em ordem alfabética, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. A capa está aí na sua tela, é a mesma na qual você vai clicar e o livro abre. Ali no site a gente tem uma ferramenta bem bacana que vai permitir você ler o livro online, movimentando ele, dando zoom, folheando, enfim. Mas a minha sugestão sempre é, faça o download. Tem o livro aí em mãos, né? Baixe no seu celular, né? No seu tablet, no seu laptop, para que você sempre recorra ao livro quando tiver um tempinho, né? E volte a estudar os temas e as sessões que nós estamos trabalhando. Eu sempre tenho reiterado isso, né? Como faço nessas aulas facilitadoras, a gente aqui nas aulas facilitadoras não esgotamos todo o assunto, também não trazemos todo o conteúdo, a ideia aqui basicamente é essa, facilitar, trazer as expressões, os conceitos, as ideias principais de cada tema, e aí depois, obviamente, você com o livro em mãos, poderá com certeza se debruçar sobre ele e aprofundar, fazer os seus próprios insights, as suas reflexões, o seu entendimento, enfim, né? O livro está aí e é uma cortesia do unificacionista.com para você. E aí, dando sequência, né, nós já estamos trabalhando algumas aulas aí nesse 7º capítulo sobre teoria da arte. Já fizemos aí na aula anterior uma discussão, né, sobre alguns aspectos a partir da perspectiva do pensamento de unificação, sobre o que é arte e também o que é beleza, o que é o valor do belo, esse valor buscado respectivamente ali pela faculdade da emoção, né, seja lá no Sun interno em Deus, ou especificamente, né, mais importantemente, no Sun interno do ser humano, né? Isso reiterando e já dando aquela dica, né? Tá lá no 3º capítulo, a gente estudou vários aspectos falando sobre isso também lá em Teoria da Natureza Humana Original, beleza? Então, dando sequência aí, nós vamos começar essa aula de hoje. Traz aí o seu caderno, fica com a caneta à mão, eu vou dando as dicas, vou apontando ali, né, as ideias principais com as quais você, bem entendidas, poderá depois trabalhar, estudar e se debruçar sobre esse tema mais profundamente ali no estudo do livro. Então é isso, vamos começar a nossa aulinha? Eu já vou para o tema de hoje. Como eu já tinha feito aí na aula anterior, as cenas dos próximos capítulos, como eu sempre brinco, né? A gente está iniciando aí agora essa 3ª sessão do capítulo com o título Propósitos Duais de Atividade Artística, basicamente falando sobre criação e apreciação. Hoje nós vamos basicamente avançar aí sobre 2 sessões, né? A sessão 3 e mais adiante aí a sessão 4 também falando um pouco aí sobre requisitos para a criação artística, né? Mas enfim, tudo isso obviamente, né, sempre, né, reitero aqui, a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Então vamos lá? Pronto aí? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Então, seguindo aí, atividades artísticas consistem de 2 aspectos, ou seja, criação e apreciação. Eu mencionei, né, não aprofundei, obviamente, como eu mencionei na aula anterior, fiz várias vezes essa referência, né, na próxima aula, a gente vai falar sobre esses 2 momentos aí do processo, né, da observação, da criação e da própria apreciação no que diz respeito às obras de arte ou produto da atividade criativa. E aí falei bastante sobre essa situação, né, você olhando a aulinha vai ver lá, se você assistiu, que eu falei sempre nesses 2 momentos. Mas é muito importante entender, apesar de serem 2 momentos nesse processo, né, para o surgimento e depois a apreciação desse produto da arte, da ação criativa, no intuito de receber desse objeto a alegria. Lembra que a gente falou bastante sobre isso quando estudamos na aula anterior sobre arte e também sobre o valor da beleza?
Então aí a gente vai falar um pouquinho melhor. Agora tem um detalhe aí, né? Quando a gente falou lá na aula anterior, dois momentos, criação e apreciação, em nenhum momento a gente quis dizer que são coisas separadas, estanques, distintas e sem qualquer conexão. De forma nenhuma. Se por acaso eu deixei essa ideia, né, eu já me redimo aqui, né, peço perdão, porque na verdade, apesar de serem dois momentos bem observáveis e notórios aí nesse processo de criação, né, de uma obra, né, que a gente vai conceituar como uma obra de arte, as duas, na verdade, estão íntima e profundamente conectadas e interrelacionadas. Vamos ao texto que ele vai falar sobre isso. Ali, ó. Estes dois aspectos não são atividades separadas. Por isso eu já grifei, né? Já fazendo mais um parênteses logo de cara aí, né? Eu fiz questão de grifar aí o texto, né? Destacar ele aí. Não com o intuito de você copiar, mas é exatamente para você entender que, apesar de serem dois momentos claramente observáveis nesse processo de criação, mas ainda assim não são coisas distintas, separadas, não relacionadas. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Estão profunda e intimamente conectadas. Olha o que diz o texto. Ao invés, elas são dois aspectos, dois lados da mesma moeda, duas nuances do mesmo processo. Nós estamos falando do processo criação, né? Atividade artística, a realização, né? A consumação de uma obra, seja ela qual for, né? No que diz respeito ao contexto arte, mas que estão intimamente conectadas, né? Apesar de serem dois momentos distintos. Beleza? Feita essa ênfase, feito esse esclarecimento, essa elucidação aí, vamos seguir aí. Então, esses dois aspectos são duas facetas ou duas nuances, os dois lados da mesma moeda, ou seja, uma única atividade, como ele diz ali, uma atividade unida. Isso significa que enquanto alguém se engaja em criação, alguém se engaja em apreciação quase que ao mesmo tempo, né? Quase que ao mesmo tempo. Em resumo, de forma bem sucinta, aí, criação e apreciação estão relacionadas de forma inseparável. Por quê? Criação e apreciação estão tão intimamente relacionadas? Essa é a questão importante para a gente entender o verdadeiro significado, a verdadeira conceituação, especificamente a partir do ponto de vista do pensamento de unificação, sobre o que é criação e apreciação. Quais são esses dois aspectos necessários para a arte? A partir do ponto de vista do pensamento de unificação, criação e apreciação são atividades práticas conduzidas a fim de cumprir. Olha o grifo, aí está o pulo do gato, aí está a dica para a prova. Para cumprir os propósitos ou os desejos duais, que basicamente são realizar valor e buscar valor. Vou abrir aqui um parênteses e uma dica, né? Nós falamos sobre isso lá no quarto capítulo, falando sobre axiologia, uma teoria do valor. Falamos bastante sobre isso, né? Mostrando exatamente esses dois momentos. Na busca do valor, nós vamos encontrar dois estágios, né? Nós falamos sobre isso também, sobre base de quatro posições, mostrando esses dois momentos, esses dois estágios das bases de quatro posições, sejam elas mantenedora de identidade ou desenvolvedora, né? E aí, quando falamos novamente ali em axiologia sobre valor, também reiteramos esse aspecto aí de um momento ali onde o desejo está buscando valor e aonde no outro momento, num primeiro momento ele está buscando realizar o valor e mais adiante ele busca propriamente o valor. Não lembra dessa aula? Ficou muito conceitual? Se quiser dar um pause e depois olhar essa aula lá, é importante, porque nós vamos usar bastante aqueles conceitos. Ok, eram conceitos, talvez assim, naquele momento possam ter parecido um pouco genéricos. Vamos ver isso de forma prática então? Vamos seguir então. Especificamente, criação, olha lá, criação é executada para que alguém possa cumprir o desejo de realizar valor. E a apreciação nesse outro momento é executada para que alguém possa cumprir o desejo de buscar o valor. Percebe? Aqui de uma forma um pouco mais prática, você consegue distinguir então aqueles conceitos que fizemos lá em axiologia, falando sobre realizar valor e buscar valor, e agora associando isso nesse processo de criação aí, ou relacionado à produção e apreciação de um objeto resultado de uma ação criativa, né? Aí você vai observando, né, que no primeiro momento o criador ali, o artista, vamos pegar o exemplo, né? No processo de criação, ele está buscando realizar o valor, né? E aí, no momento da apreciação, agora eu como um apreciador de arte, seja ela qual for,
com a modalidade, categoria que a gente esteja falando aí, exemplificando, já fizemos alguns exemplos em aulas anteriores, mas basicamente quando eu me proponho a apreciar, né, a arte em busca de receber o estímulo emocional de alegria, eu estou buscando o quê? O valor, né? Eu estou buscando o valor propriamente. Então, para qual propósito os seres humanos têm esses dois desejos? Outro ponto importante aqui, eu não coloquei o grifo, já abro outro parênteses. Falamos também lá no 4º capítulo, Axiologia, sobre esse aspecto aí de desejo, né? Em nenhum momento anteriormente a gente havia mencionado, e também quando você estuda o aspecto teológico ali do reverendo Dr. Sammy Amun, lá o Exposição do Princípio Divino, o desejo, na verdade, ele vai aparecer só lá no 2º capítulo e ainda quando está sendo discutido ali alguns problemas, né, os percalços, né, que foram cometidos no início da história humana, e aí todos os problemas que advêm como resultado disso daí, o desejo mal direcionado, utilizado de forma equivocada, papapá, né, mas enfim, o que é desejo? Os seres humanos receberam o desejo de realizar o valor a fim de cumprir o propósito para o todo. Olha o grifo, dica da prova, conceito fundamental. Entenda isso, pare e reflita. O que ele quer dizer com isso? Estou dando a dica também, né? E o tempo abre para você copiar aí, né? Mas olha só, os seres humanos foram dotados por Deus na sua criação, na sua natureza humana original, com esse desejo de realizar o valor. Com que objetivo? Para que eles pudessem cumprir o propósito para o todo. Então aí está a dica. Quando você falar, o Criador, entre aspas, ou entre parênteses, artista, fecha o parênteses. Então, o Criador, ao se propor, né, a realizar uma obra, a fazer uma obra, né, a ter um objeto, resultado do seu trabalho, do seu processo criativo, prototipado no seu logos, vamos usar todas as terminologias e conceitos que a gente já vem estabelecendo e sedimentando em aulas anteriores, basicamente ele está trabalhando para realizar o propósito para o todo, na criação, né, a proposição de um criador usando logos, e vai buscar o processo mais anterior, ali, uma etapa antes. Intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, dar e receber, ideia, um plano, um protótipo, um projeto, o que eu quero fazer, beleza? Né? Então, quando ele está fazendo esse processo criativo, essa criatividade, ele faz isso basicamente motivado, impulsionado por esse desejo. E esse desejo se resume, tem ali como seu elemento fundamental, essencial, atender o propósito para o todo. Ou pelo menos, aqui nós estamos, né? Vamos abrir outro parênteses aí, falando sobre natureza humana original. Show de bola? Fechei esse parênteses. E aí os seres humanos também receberam o desejo de buscar o valor, a fim de cumprir o propósito para o indivíduo, porque todos os seres, falamos sobre isso lá em ontologia, um pouco, mas falamos mais demoradamente, um pouquinho mais refinadamente, talvez não aprofundadamente como o tema demandaria, pelo tempo da aulinha que a gente falou lá, mas basicamente o ser humano e todos os demais seres possuem esses dois propósitos. E o desejo que o ser humano tem, também ele possui essas duas facetas, essas duas nuances, um propósito para o todo e um propósito para o indivíduo. Falamos bastante, né, talvez não o suficiente, né, mas falamos sobre isso lá em Axiologia, quando citamos e mencionamos desejo. Eu lembro que até importei um gráfico lá a partir do próprio livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, mostrando esses dois momentos aí de buscar valor e, de realizar o valor e depois buscar o valor, ok? Ou seja, um propósito para o todo, um propósito para o indivíduo. Em outras palavras, Deus deu aos seres humanos tais desejos como uma força motriz, né? Aquela fagulha que aciona o funcionamento do motor, que faz o motor, né? Falando aí de motor em combustão, né? Faz o motor funcionar, tem que ter ali um start ali, né? Quando vira a chave, pá, né? Faz funcionar. Essa força motriz no ser humano é o desejo. Esse desejo é a força motriz para que eles possam agir no intuito de cumprir ali o propósito de criação.
Eu lembro que eu até exemplifiquei lá em Axiologia, falando exatamente sobre a questão do desejo. Se o ser humano não fosse dotado com o desejo, mesmo Deus tendo estabelecido lá, como a gente estuda no aspecto teológico, lá na exposição do princípio divino do reverendo Dr. Sammy Amun, a gente tem que entender que o desejo, se o ser humano não tivesse esse impulso, essa força motriz, essa força impulsionadora, como ele menciona ali, ou força impulsiva, o ser humano, Deus colocaria lá os mandamentos, cresça, multiplique, domine sobre todos os seres, né? E aí, legal, bacana, mas qual é a motivação? Tem que ter um motivo. O desejo, esse desejo que está ali inerente, inato no ser humano de buscar alcançar esses objetivos. Eles já são nos dados por download, de forma graciosa, sem, né, como algumas religiões pregam lá, é uma graça de Deus que ele dá de graça. Ou o ser humano precisa fazer. E aí vem a grande ênfase que o reverendo Dr. Sammy Amun faz lá no aspecto teológico sobre responsabilidade humana. Então o desejo é essa força que vai fazer com que o ser humano, usando a sua responsabilidade, todo o seu processo aí de intelecto, emoção e vontade, buscando respectivamente os valores verdade, bem e beleza, né? E aí interagindo com ideias, conceitos, leis e princípios, estabelecendo logos, usando a sua criatividade e fazendo tudo aquilo que ele faz hoje, né? Buscando propósitos para o todo, né? Ou seja, realizar valor, e propósitos para o indivíduo, ou seja, buscar o valor, né? Apreciar o valor. Beleza? Seguindo então, o propósito para o todo, mesmo quando não está latente na consciência, sempre está latente no subconsciente de um ser humano. Por esta razão, todos de forma consciente ou inconsciente se esforçam para viver uma vida de verdade, fazer boas ações, ou seja, o bem, e criar beleza, buscar o valor do belo, servir a humanidade e agradar a Deus. Desta forma, criação na arte é baseada no desejo de realizar valor. E quando a gente fala isso, eu fiz a ênfase, tá, o grifo, né, já mencionei isso anteriormente, mas no grifo anterior a frase conclui-se dizendo para o propósito do todo, ou buscando realizar o propósito para o todo. Beleza? Então, criação é o impulso, né, o desejo que o ser humano, falando especificamente, que o ser humano tem, lógico, né, entre parênteses, aí pode associar isso também no processo criativo em Deus, lá na imagem original, fechando parênteses. Então o ser humano tem esse desejo de criar, ou seja, de realizar o valor, basicamente porque tem ali dentro dele também inerente, né, inato, às vezes consciente, às vezes de forma inconsciente, esse desejo de atender o propósito para o todo. Ou seja, o desejo para cumprir o propósito para o todo, como eu mencionei ali. Além disso, os seres humanos vivem também para o seu próprio benefício, né? As suas necessidades individuais, a manutenção da vida, etc, etc. E isso significa que todos buscam obter também, de forma individual, peculiar, singularizada, a alegria ao encontrar o valor que ele busca, né, em um objeto baseado em seu desejo de buscar valor. E isso se refere ao aspecto ou, né, a faceta aí do propósito na dimensão individual. Show de bola? Dica? Depois debruce sobre o livro, tá bom? Pense, reflita. A gente não vai se estender por causa do tempinho que a gente define para a aula. Mas são as dicas, são os pulos do gato. Então, assim, a apreciação da arte é uma busca de cumprir o propósito para o indivíduo. Percebeu? As dicas estão aí. Criação é baseada no desejo de realizar valor voltado para o propósito do todo, e a apreciação, por outro lado, nesse segundo momento, é uma busca de cumprir o propósito para o indivíduo, ou seja, estou buscando valor. Né? Qual valor? Basicamente é receber desse objeto que eu estou apreciando o impulso emocional de alegria. Olha quantos conceitos nós estamos trabalhando aqui nessa definição, ou especificando aqui, essa distinção desses dois momentos do processo criativo no que diz respeito à criação, né? É realizar valor, propósito para o todo, e apreciação, buscar valor, propósito individual. É fundamental entender isso, nós estamos aplicando isso à arte, mas, olha, a gente aplica isso a tudo que nós fazemos na nossa vida. Por isso que a gente já nas aulas anteriores, eu já mencionei, por exemplo, no esporte, né, um lance bonito lá no futebol, no beisebol, no vôlei, enfim, né, a gente diz assim, né, costuma mencionar como uma obra de arte. Ou às vezes uma coisa que não tem muito a ver assim com isso especificamente, mas assim, uma ação humana que você vê, nossa, que gesto bacana, que coisa legal que o ser humano realizou, que coisa espetacular, isso é
é belo de se olhar, de se apreciar, percebe? Isso nos dá alegria. Então, quantas coisas. Na criação, Deus criou, e aí, como é que foi? Tem alguma relação com tudo isso que a gente está exemplificando? Totalmente. Deus como criador e Deus como apreciador. Né? No processo de criação, propósito para o todo, realizar o valor. No processo de apreciação, né, ali, né, para o propósito para o indivíduo, poder ali buscar o valor. Exemplo, está lá no Gênesis, depois que Deus terminava determinada criação, lá, né, lá no primeiro capítulo, ele falava, isso é bom, né? Fez isso, fez aquilo, isso é bom. Percebe? Isso é uma expressão, é uma afirmação emocional, de apreciação. Isso é bom. Existiria, se não tivesse tão bom, outros adjetivos? Sim, mas Deus disse, é bom. Quando ele fez o ser humano, isso é muito bom. Percebe o aspecto emocional aí envolvido nessa apreciação, nessa observação com o propósito individual de receber alegria através da observação e apreciação da sua obra. Mas assim, são algumas reflexões aqui, eu estou tentando dar só alguns insights, dar algumas direções para que depois você aí, com calma, possa fazer as suas reflexões também, tá bom? Vamos lá? Avançando? Então aí o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo vem a partir do propósito de criação de Deus. Deus criou os seres humanos a fim de obter alegria. Este é o propósito de criação a partir do ponto de vista de Deus. De forma muito sucinta, inclusive, o próprio Exposição do Princípio Divino do reverendo Dr. Samuel Moon fala da mesma forma. Qual é o propósito de criação? Muito sucintamente ele fala. Obter alegria através da sua criação. Deus investiu amor na sua criação para que esses seres fossem objetos do bem e que retornassem a ele alegria. Lembra, né? Mas enfim, né? Lá é bem resumidinho. E aqui a gente explica um pouquinho melhor, né? Mais detalhado, como é esse processo. Entretanto, a partir do ponto de vista de nós, seres humanos, é seu propósito de ser criado, o qual é agradar Deus e o todo, e encontrar alegria para eles mesmos. O propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. Eu li rapidinho, mas eu vou voltar ali, abrir um parênteses e mencionar. Ele diz assim, ó, qual é, então, a partir do ponto de vista da natureza humana original, o propósito de criação do ser humano? Basicamente é aquilo ali, agradar Deus e o todo, né? E depois encontrar alegria para ele mesmo. Então, esses dois propósitos, para o todo, Deus e os demais, e o propósito para o indivíduo, alegria para ele mesmo, o ser humano cumpre o seu propósito de criação, o seu propósito de existência. Beleza? É linguagem teológica? Nós estamos aqui defendendo alguma denominação, religião, alguma... Não, é um processo que funciona em Deus, que funciona no ser humano. E qual é essa inter-relação, essa interconectividade? É exatamente isso daí, a gente entender que tudo que nós seres humanos fazemos, essas ações, né, todas essas realizações estão sempre, ou deveriam estar sempre compostas com essa mistura, né, essa mescla desses dois aspectos e propósitos, um aspecto para o todo, um aspecto para o indivíduo. Dar alegria a Deus e aos demais e também, a partir disso, obter a sua própria alegria como indivíduo, né? Buscar o valor como indivíduo. Desta forma, criação na arte é a atividade na qual um artista, na posição objeto, manifesta valor, ou seja, o valor que a gente está falando especificamente aqui na teoria da arte, beleza, para o sujeito, que no caso aqui agora, observando o propósito para o todo que a gente acabou de mencionar no parágrafo acima, é Deus e todos os demais, ou seja, toda a humanidade. Enquanto a apreciação é a atividade na qual um apreciador, na posição de sujeito em relação ao produto ali, a obra que a gente está observando, a realização que a gente está apreciando, encontra e desfruta valor. Qual valor? Beleza. Em um objeto, ou seja, uma obra de arte. Ambas as ações são definitivamente derivadas do propósito de criação de Deus. Percebe? Né? Esse exemplozinho, essa reflexão que eu fiz anteriormente, espero que contribua para você entender o que a gente está falando aqui, né? De forma sucinta, obviamente. Vamos passar aí já agora, para a gente não se estender muito, para o quarto item, a quarta sessão aí desse capítulo Teoria da Arte, que fala sobre requisitos para a criação artística. A fim de entender a atividade criativa em arte especificamente, é necessário esclarecer os requisitos para a criação artística. E a partir do ponto de vista do pensamento de unificação, esses requisitos basicamente são, né, determinados como requisitos para o sujeito, né, e também como requisitos para o objeto, ou a obra de arte. Além disso, técnicas,
materiais, estilo de criação são importantes requisitos na criação. A gente vai falar isso de uma forma muito aprofundada? Claro que não. A gente vai trazer conceitos, as ideias principais. Senão, imagina, essa aula ficaria, né, infinita, né, ad eternum aqui falando, explicando sobre isso daí, principalmente por causa de todas essas várias nuances, modalidades, categorias, tipos de arte que a gente tem na cultura humana de hoje, né? Então, a gente vai falar sobre conceitos, tá bom? Então, requisitos para o sujeito na criação artística. No primeiro momento, vamos falar sobre os requisitos do sujeito, depois falaremos aí um pouco também sobre os requisitos para o objeto ou a obra de arte. Então, basicamente, para o sujeito na criação artística, a gente vai falar um pouco aí sobre motivo, tema, concepção, consciência, objeto, individualidade e assim por diante. Se fôssemos falar de forma aprofundada, umas 10 aulinhas aqui facilitadoras talvez não facilitariam tanto. Eu vou trazer as ideias principais, fazer algumas exemplificações e depois, por favor, se debruce sobre esse conteúdo e o estude aprofundadamente, tá? A gente vai trazer, assim, as dicas, né? Como eu sempre menciono, as dicas do vestibular, né? As dicas da prova, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto aí, vamos falar sobre motivo, tema e concepção. Ao criar uma obra de arte, primeiro deve haver um motivo, uma motivação para a criação. E baseado nesse motivo, um propósito para criar uma obra específica é estabelecido. A seguir, o tema e a concepção são estabelecidos. O tema se refere ao conteúdo central a ser desenvolvido na obra. E a concepção é o plano, é o projeto, é o protótipo, é o logos, né, concreto para o conteúdo e a forma de uma obra de arte que deve ser criada baseada no tema. Então aqui, se você quiser realmente entender aprofundadamente, as dicas são, primeiro, assista a aula sobre logos. Nós temos uma aula única, exclusiva, falando sobre isso e o processo como a gente opera ou como se produz o logos. O plano concreto que está aí no seu texto, né? Está aí embaixo, ali, ó, dá uma olhadinha ali no texto, né? Está aí embaixo. Então aí você vai ver também a questão ali do processo, né? O estabelecimento de um motivo, de um propósito. Então, aí ele também vai entrar no aspecto de criatividade. Eu lembro que até na aulinha sobre criatividade, eu esquematizei ali, tomando como base a base de 4 posições, mostrando esses aspectos de motivo, propósito, o processo ali que a gente chama de criatividade e o resultado dessa interação ali entre os elementos Sun-San interno e Ryun-San interno, estabelecendo o logos, o plano concreto. A gente já falou sobre isso, então eu não vou me estender. Agora a gente vai colocar nessas posições algumas outras palavras, vamos, para você entender como é que funciona esse processo aí de criação artística, os requisitos sujeito. Ok, é assim que funciona, tomando como base aquilo que a gente estruturou anteriormente, base de 4 posições, coração, motivo, logos, né? Criatividade, o processo da criatividade ali gerando, estabelecendo o plano, né? O logos, enfim. Beleza? Então vamos lá, por exemplo, então vamos fazer uma exemplificação, eu trouxe do livro aí para ajudar na compreensão. Vamos pegar um pintor que, ao ver uma paisagem de outono, é movido emocionalmente por sua beleza e aí ele decide pintá-la. Nossa, que processo bonito, bacana. Onde estão essas palavras que a gente falou aí? Vamos ver. A emoção que surgiu se torna motivo. Ele sentiu alegria, ele foi tocado, movido. Ele teve um motivo, ele estabeleceu um motivo. Agora eu sei, isso é muito bonito, eu gostaria de... Essa cena que eu estou vendo aqui, nesse passeio, escalei essa montanha, esse visual que eu estou vendo aqui, eu quero compartilhar com outras pessoas a beleza disso daqui, para que elas possam também desfrutar essa... Entendeu? Percebe? Propósito. Percebe ali também o propósito para o todo, né? Mas enfim... Vamos seguir aí, né? Faça depois as suas reflexões aí em cima de todos esses conceitos que a gente está plantando aqui, né? Que a gente está semeando aí dentro aí do seu Ryun-San interno. Então aí a emoção que surgiu se torna motivo e o propósito então é estabelecido como criação de uma pintura dessa cena de outono que ele viu ali. Baseado nesse propósito, um tema é estabelecido. Se, por exemplo, há especialmente fortes sentimentos evocados por carvalhos silvestres, o artista pode decidir, então, expressar um motivo centrando nesses carvalhos silvestres.
e um tema tal como carvalhos silvestres no outono. Aí, ó, já botamos até um nome na obra que o artista vai pintar aí, né? Pode então ser definido ou escolhido, estabelecido que ele vai trabalhar em cima disso. Uma vez então que ele decidiu o tema, ele teve um motivo, ele decidiu o tema, vou pintar carvalhos no outono, naquela estação, com aquele cenário que eu apreciei lá no meu passeio nas montanhas, né? O artista, então, vai formar uma concepção completa. Árvores, rios, céu, nuvens. E isso vai ser organizado usando cores e assim por diante. Percebe o que é o Logos? Essa pintura, ele vai estabelecer um plano. Então, o que ele vai usar como referencial? Ele vai usar as ideias, os conceitos, os princípios, né? Que ele tem armazenado dentro do seu Ryun-san interno sobre carvalho, na montanha, no outono, que hora do dia, de noite, de dia, de manhã, alvorecer, o entardecer, percebe? Vários conceitos, né, que estão implicitamente já armazenados dentro do Ryun-san interno, são usados como referenciais e paradigmas para, no estabelecimento da concepção concreta, baseada no tema definido, com o motivo startando todo esse processo. Percebe que a base de 4 posições está montada? Está claramente montada aí. E o resultado disso é a prototipagem, o planejamento do que ele vai pintar. É o quadro já pronto? Não, nós estamos no estágio ali, né? Base de 4 posições interna, né? Base de 4 posições especificamente, base de 4 posições desenvolvedora interna, aquela que ocorre dentro do Sun-san, lá na cabeça do artista. Ele está lá, né? Ideias, conceitos, leis e princípios, intelecto, emoção e vontade, dar e receber, processo criativo, pá! Surgiu o quadro pronto. Não, tem a ideia, a concepção concreta. Logos. Olha quantos exemplos maravilhosos a gente agora vai sedimentando aqui acerca daquele tema específico que a gente discutiu, talvez um pouco teórico ainda lá no primeiro capítulo, né? Mas seguindo aí, então, a criação do universo por Deus pode ser descrita de uma forma semelhante. Isso é fundamental para você. Talvez quando a gente fala sobre Deus criando, processo criativo de Deus, o estabelecimento do Logos, né? Aquela passagem de João que fala lá, né, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tudo que foi feito a partir dele, nada do que se fez sem ele, né? Então é muito interessante, porque aí você observa que tudo isso que a gente está exemplificando aqui acerca da natureza humana original, no processo criativo, no estabelecimento de motivo, no estabelecimento de um tema, no estabelecimento de uma concepção concreta, esse processo aconteceu com Deus também, né? A gente está podendo agora refletir sobre como Deus criou, como ele estabeleceu as suas ideias, os seus conceitos, a sua concepção concreta de cada um dos seres criados, a partir desse tema, do estabelecimento de um tema e com um motivo, uma motivação, um impulso ali de buscar alegria através de amar, né? Então vamos seguindo aí. Primeiro de tudo, um motivo serviu como uma motivação para a criação. Esse motivo tem a ver com o seu coração, ou seja, aquele impulso de buscar alegria através de amar, né? Até deixei o grifo de novo para lembrar, se você ainda não copiou. Olha quantas vezes eu pedi para copiar, mas se não copiou, copie agora, né? Tá lá. Então é um impulso emocional de buscar alegria ou de ser alegre através do amor, ou através de amar o seu objeto parceiro. A seguir, Deus estabeleceu então como propósito de criação, ou seja, o propósito de criar parceiros, objetos de amor para se assemelhar a ele, ou se assemelhando, né? Por isso a gente já mencionou também lá na primeira aula esse aspecto aí de alegria e criação à semelhança. Lembra daqueles 3 itens que eu mencionei como ingredientes fundamentais para a gente entender? Arte, a partir do pensamento e unificação, o segundo ponto foi exatamente esse, alegria e criação à semelhança. Aí está a explicação, a manifestação prática daquele conceito, daquela ideia que a gente já definiu lá na primeira aula, quando falamos sobre os ingredientes, né? Tá lembrado? Não? Assiste lá. E aí, seguindo então, né, baseado nesse propósito, o tema foi determinado, os seres humanos, Adão e Eva. Então, uma concepção concreta dos seres humanos e, por conseguinte, de todas as coisas, ou seja, o Logos, o plano. Concepção concreta é isso, Logos, né? Aquela simbologia lá do Gênesis, quando diz assim que Deus falava, faça-se, né? E aí as coisas foram acontecendo.
É muito simbólico, claro, mas basicamente isso se reflete, ou pelo menos manifesta, essa ideia de logos, de uma ideia, de uma concepção concretamente estabelecida e que se tornou real, que ele fez. Fez a partir do quê? Ah, não, instalou o dedo e apareceu aquilo ali por acaso. Não, tem todo esse processo, motivo, tema, concepção. Prototipou, planejou, estabeleceu logos, aí vem a outra etapa, né? A base de 4 posições desenvolvedora externa, né? Que também está gravado lá, assiste, tem uma aula específica sobre isso daí. Seguindo aí, na ação criativa de Deus, então, o seu Sun-San interno, que são ali os aspectos de intelecto, emoção e vontade, e Ryun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos, dentro do Sun-San de Deus, se engajaram em dar e receber, centrando no coração, e a concepção ou logos foi formada. Está explicado isso lá na aula de logos e também falamos um pouco sobre criatividade, lá na aula sobre criatividade. A formação dessa base de 4 posições pode ser aplicada diretamente na criação artística. Para explicar, o artista estabelece um tema centrando no motivo e faz uma concepção através da ação da receber de Sun-San interno e Ryun-San interno na direção de realizar o tema. Exemplifiquei ali falando, né, sobre o exemplo ali dos carvalhos silvestres no outono, né, as ideias e conceitos que o artista a priori tem armazenado e que é a partir dali que ele vai tirar toda a sua concepção, ele vai conceber a sua obra a partir das ideias já previamente armazenadas ali que ele conhece, né, porque se ele não conhecesse, né, não faria muito sentido aonde ele tiraria, né, as ideias para fazer essa pintura ao entardecer, a cor do sol, ao amanhecer, num dia chuvoso, num dia ensolarado, neve, não é neve porque é outono, né? Mas enfim, né, percebe? Todas essas concepções são estabelecidas a partir de ideias, conceitos já previamente armazenados. Falei sobre isso, não vamos estender. Isso corresponde então à formação da base de 4 posições interna no processo de criação, né? E basicamente está aqui, né? A figura que ele menciona ali é isso, né? Esse processo, né? O motivo, usando o modelito, né? Da base de 4 posições, o motivo se define aqui então como propósito, aí o intelecto, emoção e vontade vão trabalhar com ideias, conceitos, leis e princípios, estabelecendo então um tema, e a partir desse tema, qual é o tema? Então vai ser carvalhos silvestres no outono. Então eu vou ter que buscar aqui no meu HD, aqui no meu arquivo, né, central, as informações que eu tenho sobre isso, né? Outono, montanha, carvalhos silvestres, entardecer, amanhecer, enfim, né? Incidência contra o sol, a favor do sol, sombra para lá, sombra para cá, percebe? É uma série de conceitozinhos que a gente necessariamente vai trabalhar. É uma coisa só emocional? Não, tem muito ali de verdade. Tem muito ali de razão. Também tem muito de volição, né? O aspecto volitivo, de realizar o bem, manifestar uma coisa que seja apreciável e que dê alegria para as pessoas. Então aí surge a concepção. Basicamente esse é o modelinho da base de 4 posições para ilustrar esse processo que a gente está explicando aí. Beleza? Então aí um exemplozinho. Vamos considerar o exemplo da estátua O Pensador lá do Rodin, que é a estátua de um poeta sentado no centro do nível mais alto lá no portão do inferno. Foi concebido na base da primeira parte, com base, né, na primeira parte lá da Divina Comédia de Dante, né, chamada O Inferno. A estátua retrata um poeta empenhado em meditação enquanto observa as pessoas no inferno, que estão gritando de medo, ansiedade e dor. O motivo de Rodin ao criar o Pensador pode ter sido a profunda emoção que ele sentiu ao ler a Divina Comédia de Dante, compreendendo que cada um deve viver uma vida de bondade a fim de evitar sofrer no inferno. Seu tema foi o Pensador, e a figura de um homem sentado empenhado em meditação foi sua concepção. É uma exemplificação, e ela vai se aperfeiçoando. Você, como um apreciador dessa estátua, precisa saber desses detalhes. Quem foi que fez? Baseado em quê? E essa obra, você já leu? Você já leu a Divina Comédia do Dante? Você conhece esses detalhes? Porque senão fica muito difícil você captar com a plena sintonia a emoção com a qual o criador Rodin, né, fez essa obra, nesse processo. Motivo, né, tema e concepção final. Porque senão fica parecendo apenas um homem ali numa posição que você pode pensar que ele está pensando, você pode pensar que ele está fazendo qualquer outra coisa. Mas, conhecendo mais aprofundadamente a história, o contexto que envolve a criação dessa obra, mais você vai conseguir sintonizar o dial do coração desse artista e captar, né, receber a emoção ali, a alegria, a beleza
que essa obra tem, o contexto mais amplo. É isso que é importante quando a gente fala, por exemplo, sobre Deus, entender Deus como um criador. Ah, Deus é poderoso e criou as coisas estalando o dedo. Isso é o verdadeiro contexto? Isso nos dá realmente a verdadeira capacidade de perceber, compreender o coração com o qual Deus criou e conseguir, por conseguinte, apreciar com a mesma sintonia de coração a obra da criação de Deus, conseguindo enxergar nela plenamente o valor do belo que Deus investiu e manifestou nessa criação? Percebe? É uma reflexão. O processo está bem claro. Está compreendido? Ok. Mas eu usei esse argumento aí que o livro usa para exemplificar o processo usando a estátua do Pensador de Rodin para fazer essa reflexão, induzir você a ter essa reflexão também. Mas seguindo aí, uma outra estátua bem conhecida, cujo tema é bem parecido, né, com a obra de Rodin, é a estátua do Pensador Maitreya Bodhisattva, da dinastia Shilla, na Coreia. Entretanto, essa estátua é bastante diferente da obra de Rodin. A estátua do Pensador Maitreya Bodhisattva tem como seu tema o coração das pessoas esperando pelo Maitreya, que era dito ter sido o discípulo mais excelente, mais excepcional de Buda e que deve vir novamente a fim de salvar toda a humanidade. A estátua tem um sorriso cheio de autoconfiança em sua capacidade para salvar a humanidade. A estátua de Rodin demonstra um forte aspecto intelectual, enquanto a estátua do Maitreya está centrada em emoções purificadas e, como resultado, se manifesta como uma estátua muito nobre e sagrada. A diferença entre essas estátuas, as quais têm o mesmo tema, deriva das diferenças no motivo e concepção. Então, são duas estátuas com o tema pensador. Percebe? E se você olhar as duas estátuas sem conhecer, sem contextualizar esses aspectos que a gente aqui, de uma forma bem sucinta, tá contextualizando, você talvez não conseguiria pegar com profundidade, né, essa ideia. Né? Buscar um pouquinho também a ideia de quem fez a obra, o que ela queria passar, qual é a relação, a história aí do personagem, papapá. Então percebe, né, que é importante quando aprecia-se uma obra, seja ela qual for, não precisa ser uma obra de arte, uma peça musical, uma escultura, né, um livro aí, né, Lusíadas, a Odisseia, enfim, não. É só apreciar qualquer ato do ser humano. Se você não conhece essa pessoa com profundidade, não conhece o seu motivo, não conhece o seu tema e, por conseguinte, não conhece a origem dessa concepção concreta, muito pouco você vai conseguir valorizar e observar a beleza da obra que essa pessoa realiza, o que ela realizou, né? Olhando aí no caso desses dois personagens, dessas duas obras que a gente está exemplificando. Mas isso se aplica a tudo. O belo é um valor que pode ser observado em tudo, em todas as ações humanas, ok? Fica a dica, né? Faça a sua reflexão. Vamos falar agora um pouco também aí sobre o aspecto que a gente mencionou lá como requisito do sujeito na criação artística, que é consciência-objeto. Não vou me estender muito, porque a gente já explorou esse assunto, falando lá em ontologia um pouco sobre o ser conectado, ser com posição, e especificamente, mais enfaticamente, na natureza humana original, no 3º capítulo, sobre esse aspecto da consciência-sujeito e também da consciência-objeto. Isso é fundamental, e aí fica a dica. Se você não lembra, não compreendeu com clareza, estuda de novo. Volta lá, tá? É fundamental. Mas aí nós vamos falar um pouquinho aí só para fazer a colocação desse ingrediente como fator importantíssimo no processo criativo, nos requisitos aí do sujeito na criação artística. Então, basicamente, criação é uma atividade na qual um artista, na posição de objeto... Ah, mas você vai falar assim, em relação à obra que ele está executando, ele é sujeito? Sim, mas no processo ele está buscando o propósito para o todo. E quem é o todo? O todo é o motivo. Quem é? Deus, a humanidade, todas as outras pessoas. Então ele, na posição de objeto em relação a esse todo, a esse sujeito maior do que ele, esse propósito maior do que ele, né, vai estar na posição de objeto. Então ele vai procurar dar alegria ao sujeito, ou seja, Deus e toda a humanidade, como eu mencionei aí, manifestando esse valor belo, esse valor beleza. Para fazer isso de forma adequada, o artista, primeiramente, deve estabelecer um senso de consciência objeto. Toda vez que a posição objeto é assumida, e isso acontece
infinitas vezes ao longo da nossa vida cotidiana, né? Às vezes aqui como sujeito, às vezes ali no momento seguinte como objeto, nós temos que, na posição sujeito, assumirmos a postura, a mentalidade, né? A consciência sujeito, e no outro momento ali como objeto, assumir da mesma forma as posturas, as ações, a mentalidade, a consciência, objeto. A atitude de querer dar alegria a Deus, o sujeito mais elevado, e manifestar a glória de Deus é a culminação, é o ápice da cultura de objeto, de um ser na posição objeto. O conteúdo dessa consciência objeto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso adiante. Então, basicamente, trouxe até um esqueminha gráfico que a gente importou lá do exposição do princípio divino, tá bom? Então, primeiramente, um artista deve ter a atitude de querer confortar Deus, que esteve sofrendo com tristeza por toda a história humana. E essa é uma concepção muito detalhada e aprofundadamente discutida pelo reverendo Dr. Samuel Moon, essa postura de que Deus, como um pai amoroso, preocupado com o ser humano, sofrendo todas as sequelas do mundo que ele criou hoje, né, sofre também, Deus acaba, né, sendo afetado emocionalmente, né, qual é o impulso que Deus recebe emocionalmente ao observar a sua criação, especificamente o ser humano. O ser humano sofre, Deus está alegre, feliz, contente. Claro que não, claro que não. Deus criou os seres humanos e o universo para obter alegria, até mesmo dotou os seres humanos com essa mesma criatividade para também, através das suas ações, obterem mais alegria, realizarem ações que vão promover ou desencadear, gerar o impulso de alegria para o propósito do indivíduo, para o propósito do todo, obviamente, em primeiro momento, mas também para o próprio indivíduo. Portanto, o propósito original da vida humana era, acima de tudo, dar alegria a Deus. Esse é o ponto central. É o resumo de todo o contexto. Você pode escrever obras e obras falando sobre o processo da criação e as qualidades, e está aí o pensamento de unificação falando sobre isso. Mas, resumo da ópera é isso aí. Todo ser humano foi criado para, em resumo, dar alegria a Deus. Toda a atividade criativa humana também deveria primeiro ser conduzida a fim de agradar a Deus. Primeiro ponto, agradar a Deus. E aí, né, no efeito cascata, partindo aí do todo maior até chegar na alegria produzida para cada indivíduo, nós vamos ter aí todo esse efeito cascata. Deus, a humanidade, o mundo, as nações, os estados, aí vai resumindo a sociedade, né, tribo, clã, família, eu. Né? Percebe? É um efeito cascata que atingiu o guarda-chuva maior, tudo que está sob esse guarda-chuva também é beneficiado por essas ações. Mas sem me estender muito, entretanto, os seres humanos acabaram se separando de Deus e perderam, por conseguinte, essa consciência de querer dar alegria a Ele. Qual é o objetivo das atividades artísticas hoje? É dar alegria a Deus em primeira instância. Me engana que eu gosto, né? Tá bom. Faz de conta, né? Vamos fingir que a gente acredita nisso, né? As pessoas, quando todas elas se envolverem em qualquer tipo de produção artística, e olha, temos pessoas com capacidades, com habilidades, coisas fantásticas, mas qual é, lá no âmago, o impulso, o motivo? Porque, dependendo desse motivo, se define um tema. E a partir desse tema, se define uma concepção. E observando aquilo que a gente tem hoje produzido no meio arte, né, nessa dimensão arte, na faceta da cultura humana, é lamentável, né, a gente vê os resultados. E por isso, lá na primeira aula, a gente já mencionou de cara, né, dizendo que em função da arte estar decadente, a cultura, de uma forma geral, está decadente, porque a arte é a mais central atividade no estabelecimento e definição e delineamento da cultura humana. Mas fica aí a reflexão, né? Seguindo, então, no segundo aspecto, para a gente não se estender, um artista deveria ter a atitude de querer também confortar os muitos sábios e pessoas justas, como, por exemplo, Jesus e todos os grandes líderes da história que vieram procurando estabelecer uma sociedade ideal, tentando também realizar o ideal de Deus, aquele ideal acalentado desde a criação e que, infelizmente, vai se postergando em função do que o ser humano tem feito, né, de sempre se rebelar e se desviar do propósito para o qual Deus criou o ser humano. Terceiro ponto aí, para a gente não se estender, também um artista deveria querer expressar as ações das pessoas justas do passado e do presente. Né? Quantas pessoas aí que não tiveram a capacidade, a possibilidade e essas, né, aptas, com essas aptidões muito peculiares, né? Essa é uma capacidade
que pode se desenvolver? Pode, mas algumas pessoas têm quase que de forma inata isso, né? Tem uma tendência muito, uma habilidade quase que natural, quase que inata ali para fazer determinadas ações na arte específica, né? Mas que, na verdade, tem outros propósitos, outros objetivos. Infelizmente, ao invés de estar cooperando com a providência, com a obra de Deus, retratando, né, as ações das pessoas que se foram, ainda são perseguidas pelas pessoas do mundo pecaminoso. Quarto, um artista deveria anunciar a vinda do mundo ideal. Então, o mundo é legal? Não. Tem problema? Tem. Mas por que não a gente começar a tentar mostrar e estabelecer, através dessas manifestações da arte, um ideal? Buscar uma coisa que seja boa, que seja verdadeira e que seja bela, original, de acordo com a natureza humana original, de acordo com a natureza que o ser humano herdou a partir de Deus. E quinto, o artista também deveria ter a atitude de louvar a Deus, o Criador. Ou seja, digamos que a gente já vive num mundo ideal, num mundo bacana, num mundo ali onde as pessoas são boas, que elas vivem o bem, uma sociedade ética, como a gente estudou lá no capítulo sobre ética, né? Ainda assim, vai existir arte, a gente vai ficar falando sobre Deus com coração sofredor, pessoas que sofreram ao longo da história, anunciar uma coisa que já está estabelecida. Então, qual seria então o objetivo das artes no mundo ideal? Seria louvar, mostrar, enfatizar, como eu mencionei ali no exemplozinho quase que infantil ali da pintura dos carvalhos silvestres no outono. Mostrar a beleza, fazer com que as pessoas que infelizmente talvez não puderam ir àquela montanha, que não puderam ver aquela cena, que não estavam lá naquele dia com aquela posição do sol e tal, eu vou mostrar isso através da pintura. A pessoa vai sentir como é bela, como é boa e como é verdadeira os aspectos originais da criação de Deus, manifestando o seu amor. Enfim, né? Estou trazendo aí algumas ideias com as quais depois você se aprofunde, se debruce sobre o livro e aprofunde essas ideias, tá bom? E aí, para finalizar, aí, acho que a questão da consciência objeto, a gente vai falar um pouco aí sobre o sentimento de apreciação pela natureza, qual é a manifestação dos atributos de Deus. O artista deveria descobrir a profunda e misteriosa beleza da natureza, louvando o mistério da criação e dar alegria para os outros. É um exemplozinho aí que eu acabei de falar sobre a pintura dos carvalhos silvestres aí, compartilhando com as outras pessoas. No mundo ideal aí que virá, né? As pessoas vão fazer arte? Vão ter a manifestação do belo, vão buscar o valor do belo? Sim. Através de quê? Pintura, escultura, música, teatro, literatura? Sim. Mas mostrando esses aspectos aí que a gente elencou, tá bom? Então os artistas que têm essa consciência objeto investem toda a sua energia numa obra criativa, na sua obra criativa, podem, então, por conseguinte, receber bênçãos de Deus e assistência do mundo espiritual. E essa parceria permite que o verdadeiro valor do belo, tal como o verdadeiro valor da verdade, tal como o verdadeiro valor do bem, podem se manifestar cada vez mais plena, íntegra e completa com relação à natureza humana original, em relação à natureza da imagem original de Deus. Beleza? Esta é a forma na qual obras de arte verdadeiramente grandes podem ser produzidas, né? E aí, entre os artistas da Renascença, houve muitos que criaram suas obras de arte com uma consciência objeto muito semelhante a essa, exatamente essa. Não, mas a gente tem que enaltecer algumas obras que ficaram marcadas na história e elas são lembradas até hoje, após séculos e séculos, né, da sua criação, da sua execução. Por exemplo, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo eram tais artistas. Beethoven, que aperfeiçoou a música, compôs músicas com essa consciência objeto. Este é o motivo pelo qual as obras desses artistas se tornaram obras-primas imortais e elas estão aí até hoje, né, sendo admiradas, reverenciadas, citadas em tantas e tantas vezes na mídia, em literatura, em educação artística, enfim, né? Então, algumas referências assim só para ilustrar que as verdadeiras, boas e belas obras de arte que foram feitas ao longo da história com essa consciência objeto ou algo próximo a isso, se tornaram obras-primas, né? Eternizadas aí, que têm perdurado, né? Que têm se perpetuado por séculos e séculos, né? E um aspecto que também a gente mencionou ali também como esse aspecto do sujeito na criação artística é a individualidade. Não vou me estender muito aqui, vou fazer só a referência. Nós falamos um pouco sobre isso
na conferência, na palestra, na aula facilitadora sobre imagem individual, lá no primeiro capítulo, imagem original, e falamos também bastante enfaticamente sobre isso no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, quando falamos sobre a preciosidade, a sacralidade, a divindade da individualidade humana. Então, baseado naquilo que a gente já conceituou, a gente vai falar sucintamente aqui. Cada pessoa é um ser com individualidade, criada à semelhança a uma das imagens individuais de Deus. Deste modo, na criação artística, a individualidade do artista é expressa e manifestada numa obra de arte, porque a criação artística é uma expressão da individualidade do artista, a qual é uma imagem individual de origem divina. Então, ainda que você, ao pintar aquela paisagem lá, se você tentar, né, fizer umas aulas ali, aprender as técnicas, conhecer os materiais, o uso, né, da aquarela, da tela e das tintas, pode também tentar pintar aqueles carvalhos silvestres no outono. Vai sair exatamente igual? Não, vai ficar... Não, por quê? Porque por mais que seja o tema carvalho silvestre no outono, as suas concepções, com certeza, serão diferentes, porque nós somos seres individuais, temos ideias, conceitos e princípios, alguns compartilhados, todos nós sabemos o que é um carvalho, todos nós sabemos o que é o outono, mas ainda assim, na hora de pintar isso, a gente vai manifestar de forma diferente. Eu estou usando o exemplo da pintura, né? Quiçá falarmos de todas as outras manifestações, música, escultura, literatura, né? Escrever uma redação sobre esse tema, carvalhos silvestres no outono, né? Vai sair igual? Não, de jeito nenhum, né? Impossível, né? Vai só se colar, né? Se copiar, fizer copia e cola, né? Como diz na gíria, né? Então, seguindo aí, o artista dá alegria a Deus e aos outros, manifestando sua individualidade. De fato, em grandes obras-primas, a individualidade do artista está plenamente e integralmente manifestada. Este é o motivo pelo qual o nome do artista está geralmente ligado com a obra de arte. E aí os exemplos que eu já mencionei, né? Por exemplo, a Sexta Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia Inacabada de Schubert, e assim vai por aí afora, né? Só para exemplificar aí essa ligação, a manifestação, da individualidade nessa criação de uma obra-prima, né? Manifestando esses outros ingredientes que também a gente já mencionou anteriormente. Então, basicamente, vamos falar de forma sucinta os requisitos do objeto. A obra de arte como um objeto de criação artística deve refletir as condições de função do artista, como motivo, propósito, tema, concepção, né, o logos ou o plano, e para esse propósito o artista deve utilizar materiais que são mais apropriados para manifestar essas condições de função. Ou seja, aí agora nesse aspecto ele vai para a base de 4 posições, desenvolvedor externo, onde ele tem já a concepção concreta, né, fez lá o processo motivo, tema, concepção, logos. Aí ele vai pegar o logos e vai pegar os materiais. Eu vou fazer uma escultura de argila, de, sei lá, pedra, mármore, sei lá, eu vou fazer uma sinfonia, quais os instrumentos que eu vou precisar para tocar? Eu vou tocar só cordas e metais, preciso de um piano também, não, vou botar vozes. Percebe? São exemplos que eu estou dando para mostrar que agora, com o logos estabelecido, eu vou atrás dos materiais, né? Esses ingredientes, esses elementos que moldados pelo logos que eu já estabeleci lá na base de 4 posições de desenvolvedor interno, vou gerar o novo ser, a obra que eu pretendo realizar, essa obra de arte que eu pretendo realizar. Então, esses elementos físicos componentes devem ser arranjados de tal forma que expressem de forma harmoniosa o logos estabelecido, a concepção concreta. Essas são as condições que a gente chama condições de Ryun-san, já especificamente base 4 posições, desenvolvedora externa. Como anteriormente mencionado, muitos artistas e esteticistas dizem que os elementos físicos devem estar bem harmonizados numa obra de arte. A harmonia dos elementos físicos se refere às coisas como ritmo das linhas, harmonia das formas, dos espaços, da luz, sombra, cor, tom, textura da pintura, segmentos numa linha, movimentos na dança e assim por diante, né? Todos esses elementos harmonizados em conformidade com os padrões estabelecidos lá em ideias, conceitos, leis e princípios. E aí, já quase finalizando, né, eu trouxe uma coisa que a gente já mencionou também, que é a seção áurea, ou a proporção áurea lá do Fibonacci, né? Para a harmonia, então, dos segmentos numa linha, considera-se a chamada seção áurea, ou proporção áurea lá do Fibonacci, que tem sido conhecida desde tempos antigos, né? Eu até mencionei sobre isso lá na imagem individual, quando estudamos lá no primeiro capítulo. Nossa, já faz bastantes aulas, né? Busca aí, né, no nosso canal, aí você vai no canal, tá lá, né, imagem individual. Lá nas primeiras aulas, dentro do capítulo Teoria da Imagem Original, nós falamos um pouco aí, eu trouxe
alguns pontozinhos sobre a história, mas depois você pode pesquisar, melhorar isso daí, né, sobre a seção áurea que o Leonardo Fibonacci estabeleceu, né? Ele descobriu, ele observou, é uma coisa que está presente em toda a natureza e que hoje é usada nas artes, arquitetura e assim por diante, né? Mas enfim, só o exemplozinho que ele traz ali. Quando essa proporção é empregada, o resultado final é sentido como estável em forma e beleza. E isso ali a gente poderia botar entre parênteses harmonia, né? Uma repetição de harmonia. Por exemplo, numa pintura, se o relacionamento entre o espaço acima e abaixo do horizonte, ou o relacionamento entre os primeiros planos e o plano de fundo é feito de acordo com essa proporção, a harmonia pode ser obtida. Essa seção áurea também tem sido aplicada às pirâmides, às catedrais góticas. Essa seção áurea está no nosso corpo, então você fica pensando, o ser humano usa esse modelinho aí, né, como tem alguns exemplos que eu trouxe aí, né, coloquei na sua tela, mas o ser humano foi criado, né? O criador do ser humano usou também essa proporção ou essa seção áurea aí, que o Fibonacci descobriu, né? Mas Deus já usava isso, ele usou e está aqui o nosso corpo, né? Você vai observar a proporção áurea no tamanho da falange de cada dedo, do dedo em relação à mão em relação ao braço em relação ao corpo, o rosto, enfim, né? Tem até uns exemplos aí na sua tela. Mas assim, é só dica, para você entender esses ingredientes, os elementos que estão à disposição, que Deus usou e que nós também utilizamos no nosso processo criativo. Show de bola? Então, basicamente é isso. Eu não vou me estender, essa aula senão fica muito extensa, né? Eu trouxe alguns trechos, então fica a dica. Depois se debruce sobre o livro, aprofunde esses aspectos aí de requisitos para a criação artística. Também ali no início, quando a gente falou sobre criação e apreciação, é importante entender aquele processo, né? Esses dois momentos que, na verdade, estão intimamente relacionados e interdependentes, né? Quem cria, cria para que a obra seja apreciada e o apreciador demanda que alguém tenha criado algo para ele apreciar. Então, é uma relaçãozinha bem simples aí de interdependência. E aí, já fazendo cena para os próximos capítulos, na próxima aula, então a gente vai entrar aí na seção 5, ainda na teoria da arte, falando sobre técnica, materiais e estilo na criação artística. Mas isso é tema para a nossa próxima aula, então já fica feito aí o nosso compromisso. Agradeço pela sua atenção. Deixa aí, né, como eu sempre peço, uma curtida no vídeo, compartilha, deixa um comentário e nos vemos na próxima aula, ok? Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.